Paz de Cristo. Sabe por que quando... Eu não sei se todos, mas é muito comum que quando o pregador sobe aqui, ele saúda a igreja com a paz de Cristo. É uma bênção e um pedido. Em certa medida, eu estou falando por mim agora, eu estou pedindo a vocês que escutem o que eu vou dizer, sem jogar todo o peso daquilo que for difícil para você, numa reação antipática em relação a mim. Sabe por quê? Me pediram para falar hoje sobre murmuração. E antes que você se esquive, achando que talvez você não seja uma pessoa murmuradora, eu vou pedir licença para vocês hoje, vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Eu vou trazer alguns conceitos. Sei que a maioria de nós estamos na fé há algum tempo, mas eu acho que esses conceitos podem ser bastante úteis para nós entendermos a lição desta manhã. Então eu saúdo vocês com a paz de Cristo e quero ter paz com vocês sempre. Quero ter paz com Deus sempre. E acima dessas questões, inclusive da paz uns com os outros, nós cantamos agora há pouquinho um cântico que eu não ouvi há muito tempo e que falava da nossa alegria em estar no meio do povo de Deus. Isso é precioso. Isso é precioso. É precioso ter alegria quando nós saímos de casa para vir para a igreja, sentindo o coração alegre, porque nós vamos encontrar irmãos amados, porque nós vamos elevar o nosso coração diante do Senhor, porque nós vamos celebrar a salvação que temos em comum, e porque nós cremos num Deus que é maior do que qualquer questão importante para nós. Tá certo? Tudo isso é verdade, tudo isso nós vamos tratar um pouquinho hoje, né? Depois dessa quase introdução, eu queria convidar você para orar comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças por este dia e te damos graças especialmente pela tua igreja aqui reunida. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que o Senhor nos derrame graça do alto, para que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito, apesar das nossas limitações e dificuldades, nós possamos olhar para o texto sagrado e aplicá-lo à nossa vida. Esteja com cada um dos irmãos aqui esta manhã, produza frutos de justiça em nosso coração, e aqueles que estão nos visitando, que o Senhor os alcance com a Tua palavra e com o Teu Espírito, e que haja salvação na Tua casa. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E a Bíblia fala tanto de murmuração, que nós temos muita coisa, muitos textos que poderiam ser utilizados hoje de manhã. Mas esse texto que nós vamos ler, ele tem algumas lições muito importantes no sentido dos conceitos que eu quero apresentar. E você vai talvez falar, puxa, mas tem só um versículo falando sobre murmuração. E é por isso que eu preciso tratar desses conceitos.
Filipenses capítulo 2, espero que você tenha achado aí na sua Bíblia. Nós vamos ver a partir do verso 12. Por favor, ouça, não é? Mas abra o seu coração também. Assim, pois, amados irmãos meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, indesculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de não haver corrido em vão, e nem que me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Paulo tem uma capacidade de juntar num pedacinho de papel tanta coisa, que a gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso aqui hoje. Ô irmão, obrigado, muito obrigado. Deixa eu começar com umas palavras duras, vamos fazer assim? Se eu estou dizendo que eu vou começar com palavras duras, quer dizer que vem coisa melhor no caminho, tá bom? Nós vivemos na geração mais mimada que já habitou esse mundo de Deus. E antes de você mais uma vez se esquivar e dizer que você não é assim, o que eu quero dizer com... Eu poderia falar muito sobre essa geração mimimi, mas eu vou defini-la em 3 afirmações. Nós adoramos ter razão. Ah, como é bom ter razão. Ah, não, eu tenho razão. Eu falei porque eu tenho razão. Grande coisa. Nós adoramos ter razão. Nós dificilmente aceitamos ser contrariados, mesmo que o outro tenha razão. Eu gosto de ter razão, mas quando eu tenho razão, eu tenho dificuldade de ser contrariado. E a gente se importa pouco com os outros. E talvez você agora esteja olhando para mim e dizendo, não sou assim não, né? Mas quando eu digo que você se importa pouco com os outros, eu quero pensar no sentido de que quantas vezes você já disse, nem que seja para você mesmo, dizendo que não se importa com o que os outros pensam. Ou não? Quantas vezes eu já ouvi irmãos, não estou falando do mundo, estou falando como foi que o Valmir disse? Da melhor parte de Deus, do melhor povo de Deus, né? Estou falando de nós. Quantas vezes você já disse assim, não estou nem aí porque ele pensa, não estou nem aí porque ela pensa, não estou nem aí porque ele disse. Na verdade, quando nós dizemos esse tipo de coisa, nós estamos dizendo também que nós não estamos muito aí
para o outro. E a raiz dessas questões reside também em 3 elementos: falta de graça, coração duro e arrogância. E quando eu digo que eu preciso trazer alguns conceitos, eu preciso talvez ampliar, não redefinir, mas eu preciso ampliar o conceito de graça. Porque toda vez que a gente fala de graça, tem uma tendência de nós tratarmos da palavra graça num sentido muito teológico. A graça é imerecida, aquilo que vem de Deus para nós. Mas a graça, ela é muito mais ampla do que isso, porque a mesma graça imerecida que nós recebemos de Deus através de Jesus, que nos é revelada pela palavra, derramada sobre nós com o Espírito de Deus, essa mesma graça, ela precisa ser vista de maneira reflexiva, no sentido de que ela deve refletir no nosso viver, de modo que se nós somos o objeto da graça de Deus, o objeto sobre o qual Deus tem derramado a sua graça, então essa graça precisa ser vista também no nosso viver. Porque imagine você sendo banhado pela graça de Deus, né? Imagine a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida, mas quando nós estamos vivendo, andando, caminhando, nos relacionando, dirigindo, negociando, trabalhando, estudando, casando, criando filhos, pouco é visto disso. Porque quando eu sou arrogante, coração duro, quando me falta humildade, quando me falta gratidão, pouco se vê da graça de Deus nessas atitudes, entende? E talvez agora aí, no seu cantinho, você esteja se perguntando o que isso tem a ver com murmuração. Absolutamente tudo. Porque, quando eu falo de murmuração, talvez você também esteja pensando com seus botões, de que murmuração é a prática de murmurar, não é? De reclamar. Mas não é só isso. Murmurar já viram um iceberg? É a ponta do iceberg, é aquela figura, o iceberg, o termo iceberg quer dizer montanha de gelo, né? E a história é que o gelo que está para fora da água é muito menos importante do que o gelo que está dentro da água, o gelo que não é visto. E quando eu digo que a murmuração é a ponta do iceberg, é porque por trás da murmuração há um monte de coisas que estão presas, que estão sedimentadas, que estão cultivadas, arraigadas nessas coisas que eu falei, onde não reside, onde não há sombra da graça de Deus. Porque quando nós murmuramos, é porque a coisa já está de dentro para fora. O Senhor Jesus disse isso numa das frases mais icônicas e tristes do Evangelho. Ele disse, e você conhece essa frase muito bem: a boca fala do que está cheio. Se me acompanha nisso. Se o que eu falo é ruinoso, amargo, distorcido, maldoso,
duro, arrogante. O que eu tenho por dentro? Não fui eu que escolhi o tema. Eu sou só um mensageiro. Mas isso é muito sério. E sabe, qual foi a parte mais difícil de fazer esse sermão? É porque eu vi essas coisas em mim. A gente começa a falar sobre essas coisas e você talvez diga, não, eu sei de tudo isso, né? Mas eu vejo, eu estudando esse texto, eu encontrei essas coisas em mim. Coisas que, apesar de quase 40 anos servindo ao Senhor, quase 40 anos ensinando o Evangelho, quase 40 anos exortando as pessoas a viverem na graça de Deus, eu me percebi que essa lição, ela precisa ser importante para mim também, para os meus dias, para o meu lar, para o meu trabalho, para mim. Porque murmurar, como eu disse, é só a ponta do iceberg. A murmuração é só a ponta do iceberg. Porque por trás da murmuração, ou embaixo do horizonte das águas, por onde a murmuração transbordou, há algumas coisas que nós precisamos tratar. E assim nós vamos voltar para o texto. Se você estiver com dificuldade de me ouvir aí atrás, por causa das buzinas, eu posso falar um pouco mais alto, tá bom? Volta para o texto comigo. E aí, ainda falando de termo conceitual, não só nesse texto, muitos textos, especialmente das cartas, tratam de duas dimensões da obediência que Paulo diz aqui. Paulo diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então, Paulo está assumindo que você e eu somos pessoas que obedecem a Deus, tá certo? Então, coloque-se agora nessa realidade de que, apesar de nós, apesar das nossas lutas, apesar das nossas limitações e fraquezas, nós precisamos ser pessoas que temem e obedecem a Deus. E como pessoas obedientes, isso tem que ter duas dimensões claras. Precisamos de duas dimensões claras agora. A primeira dimensão está no meu relacionamento eclesiástico, no que acontece no interregno das 9:30 da manhã, quando nós chegamos aqui, até as 11:30, meio-dia, quando o culto termina. Esta vida eclesiástica, o que acontece quando nós obedecemos a Deus como igreja, como corpo, como servos de Cristo. Por que nós cantamos sem instrumentos? Para obedecer a Deus. Por que nós celebramos a ceia todo primeiro dia da semana? Para obedecer a Deus. Por que é que nós ofertamos voluntariamente e não cobramos uma taxa dizimática? Para obedecer a palavra de Deus. Por que é que nós nos reunimos como igreja e não cada um celebra a Deus na sua individualidade em casa? Para obedecer a Deus. Porque na individualidade não somos igreja. Então, entendam que uma das dimensões de obediência é esta comunidade, este grupo que o Senhor chama de igreja, assembleia.
onde nós fazemos e procuramos fazer tudo aqui debaixo dos auspícios da obediência do Senhor. Isso é uma dimensão, e essa talvez seja a mais fácil. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos em coletivo, é mais fácil um juntar com o outro, abraçar, ajudar a carregar o piano. Entende o que eu quero dizer? Corrigir o curso. Se alguém está se desviando, a gente pega pelo braço, se for preciso, pega no colo para levar na direção certa. Talvez essa seja a dimensão mais fácil da obediência a Deus. Que de fácil não tem nada. De fácil não tem nada. Porque nós somos fracos, nós somos carnais, nós temos as nossas limitações. Às vezes a nossa vontade quer aparecer mais do que deveria. Então viver como igreja não é fácil. Estou dizendo que é mais fácil porque pela misericórdia do Senhor e o Espírito Santo agindo aqui uns para com os outros, pode se tornar mais fácil de corrigir alguma coisa que esteja despontando e querendo nos levar numa direção errada. A outra dimensão dessa obediência é a minha vida. Sou eu sozinho. Eu dirigindo meu carro, eu falando com as pessoas, eu como vizinho, eu como mecânico, como advogado, como padeiro, eu como marido, eu como filho, eu como pai. Na individualidade. Porque quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas dizendo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ele está falando do mesmo assunto. E viver em Cristo quer dizer que essa graça derramada sobre o nosso viver precisa aparecer. Ela precisa ser vista. Ela precisa transbordar. Ela precisa transbordar no nosso viver, nos nossos atos, na nossa conduta, na nossa palavra. Continua comigo no texto mais um pouquinho, por favor. Ele fala sobre a obediência, versículo 12. No final do versículo 12, ele dizendo assim, vocês são obedientes. E aí ele vai começar a exortação. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a salvação é algo que vai acontecendo. Entenda aqui. Salvação é, no sentido aqui que Paulo está dizendo, não é o ato salvador de Jesus Cristo, porque esse está feito, cumprido, concluído, e nós podemos confiar nisso, mas nós precisamos viver debaixo dessa salvação. Então o desenvolver a salvação é o viver em Cristo, é o viver depois das águas do batismo. Depois que eu levantei das águas do batismo, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para fazer, tem muita vida para viver. E essa vida que eu vou viver depois que eu levantei das águas do batismo, não pode mais ser vivida de acordo com os meus jeitos, com as minhas vontades, com os meus intestinos. Precisa ser vivida de acordo com aquilo que o Senhor está nos dizendo por meio do seu Espírito nesse texto, para que nós possamos viver cada dia com temor a Deus e tremor diante dEle. Saber que nosso viver está continuamente diante de um Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, quer dizer que Ele está conosco. É tão lindo quando a gente termina o Evangelho de Mateus e o Senhor Jesus diz, e eis que eu estou convosco todos os dias até né? Não é lindo isso? E é uma tremenda responsabilidade, porque Ele diz, eis que eu estou com... Tira o plural, tira a impessoalidade, e agora olha para você e diz assim,
quando eu leio aquele texto de Mateus 28, o Senhor Jesus está dizendo: Francisco, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, quando eu estou fazendo coisa boa ou quando eu estou fazendo besteira. E leia isso comigo aqui. Porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua bondade, a sua vontade. Por isso, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Já volto nisso aqui. Para que vos torneis diante de Jesus, que está conosco todos os dias, irrepreensíveis e sinceros. Irrepreensíveis e sinceros. Agora, olha de novo para a dimensão da vida eclesiástica. Nós estamos, aqui é uma igreja pequena, vamos dizer assim. A gente consegue saber o nome de todo mundo. Olha, dá uma olhada, não se incomode, dá uma olhada em cada um dos rostos aqui. Olha para as pessoas, olha para os seus irmãos e olha para esse texto dizendo que nós devemos ser sinceros, irrepreensíveis e sinceros. Dentro da dimensão, porque quando eu falo de obediência a Deus, há uma tendência muitas vezes de nós falar: puxa, tá tudo joinha, nós estamos fazendo tudo certinho dentro da igreja, está fazendo tudo certinho, somos ortodoxos, né? Somos fiéis em cantar sem instrumentos, fiéis em celebrar a ceia com pão sem fermento, com suco de uva da própria fruta, somos fiéis em não termos dízimos, em não termos um governo eclesiástico de acordo com o conceito mundano. Somos fiéis nessas coisas, mas nós precisamos entender que a nossa obediência a Deus, a nossa fidelidade a Deus, não reside somente nos dogmas, nas coisas que nós precisamos obedecer ali certinho, mas ela começa inclusive, e é tão mais importante quanto, em relação à nossa vida uns com os outros, como irmãos em Cristo, amando uns aos outros. Olha de novo para esses irmãos aqui, queridos. Olha de novo para essas irmãs aqui com quem você convive. Olha de novo para essa igreja assim. E eu não vou pedir para você falar nada para o seu irmão, não se preocupe. Eu só quero que você olhe para essa igreja e você entenda uma coisa que eu vou dizer agora. Jesus morreu pela vida de cada um de nós aqui. E eu não tenho direito de tratar um irmão com rudeza, com maldade, com falta de honestidade, de lealdade, de sinceridade. Porque no dia que isso acontecer, esse grupo deixa de ser igreja. Então nós somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis diante desse Deus que está conosco, não no culto somente, mas todos os dias. O Senhor, você acredita nisso? Você acredita que isso aqui é a palavra de Deus? O Senhor Jesus não foi ninguém que disse, foi o Senhor Jesus que disse: eis que eu estou convosco todos os dias. E nós somos chamados para sermos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Como é que Paulo está tratando essa questão aqui? Ele está fazendo um contraponto, um contraste, igreja e mundo.
igreja e quem está fora da igreja, corpo de Cristo e quem está fora do corpo de Cristo. Então agora olha para esse contraponto comigo aqui. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Essa é a igreja. A igreja que está no meio de um mundo pervertido e corrupto. O contraponto aqui é o seguinte: se eu, versículo 14, se eu vivo murmurando ou criando contendas entre os irmãos, eu estou mais para uma geração pervertida e corrupta do que para o corpo de Cristo. Entendeu isso? Volta para o texto aqui, versículo 14. Presta atenção. Vamos ver o versículo 13. É Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o realizar. E o querer de Deus é que nós sejamos sinceros e irrepreensíveis como filhos de Deus. E o que é que Paulo está dizendo com isso? Ele está dizendo que quando nós entendemos que a nossa conduta precisa ser de acordo com esses critérios de santidade e irrepreensão, e nós nos dobramos diante de Deus humildemente para isso, é o Senhor quem age em nós, para que nós possamos conseguir. Não é mérito meu, não é por causa da minha educação, não é pelo que eu tenho, não é onde eu estudei, não é pelo meio em que eu vivo, é porque Deus no seu Espírito está contribuindo para que eu viva conforme a sua boa vontade. Então não adianta colocar uma muleta de cada lado, para dizer assim, a carne é fraca, eu não consigo, porque se eu creio que no meio dessa igreja habita o Espírito Santo de Deus, esse mesmo Espírito imperiosamente vive em nós, nos ajudando a superar cada uma das nossas limitações e cada um dos nossos fracassos. O Espírito de Deus vive no meio dessa igreja, e não é só quando a igreja canta. O Espírito de Deus vive no meio dessa igreja quando cada um de nós se dobra em humildade, na capacidade de perdoar e ser perdoado, na capacidade de amar, apesar dos defeitos dos irmãos, na capacidade de calar a boca, quando a sua vontade é muitas vezes dizer que tinha razão. O murmúrio, a reclamação, é apenas a ponta do iceberg. Murmurar é uma expressão contrária a tudo que é obedecer a Deus. Porque quem murmura não tem coração grato. Quem murmura não tem amor pelos irmãos. Quem murmura não entendeu o poder de Deus. E nós somos chamados para sermos filhos de Deus, sinceros e irrepreensíveis. Ninguém gosta de ser repreendido. Você gosta? Eu não gosto. Eu não gosto de ser repreendido. Então, a melhor maneira, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, diz isso lá no capítulo 13. Ele diz que a lei, ela é boa, e que ela serve para quem anda fora da lei. Se você não anda fora da lei, a lei é boa para você, não é? A mesma regra é a repreensão. Se eu controlo, quando Tiago fala de controlar a língua, é o mesmo princípio de novo. Ele fala que nós precisamos controlar a língua, e isso é muito difícil, mas se nós controlamos a língua, nós não precisaremos ser repreendidos. É a mesma história.
Então, nós vivemos todos os dias num exercício de desenvolvimento da nossa salvação, e de novo, salvação aqui não é o ato salvífico de Jesus na cruz, aquilo está consumado, está feito, é o desenvolvimento da nossa santificação, é o desenvolvimento do nosso andar com Deus, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Experimenta, eu quero desafiar você agora, experimenta da próxima vez que você ficar tentado a dizer alguma coisa, de você segurar, só porque você está certo, ou só porque você tem o direito, não quer dizer que você precisa dizer. Às vezes nós perdemos uma oportunidade preciosa de ficar calados. Às vezes ficar calados pode ser uma maneira gloriosa de responder uma controvérsia. Agora, entendam o que eu quero dizer aqui com isso. Não adianta nada também você ficar no silêncio e lá dentro arruinado no seu coração com amargura. Não cultive amargura. A amargura é tão ruim quanto falar. Nós somos chamados para andar como povo de Deus, para andar como igreja santa e brilhar. Veja a sequência do texto, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Sabe como é que nós brilhamos neste mundo? Sabe quando Jesus é visto neste mundo? É por meio da igreja. Ele é visto quando a graça dele é vista no nosso viver. Jesus é conhecido neste mundo quando as pessoas conhecem Jesus nos seus atos, na sua conduta, na sua vida. Jesus é ouvido quando você fala com sabedoria. Jesus é celebrado quando a sua conduta, quando a sua bondade é maior do que o seu egoísmo. É assim que o nosso viver, versículo 16, por favor, é assim que o nosso viver preserva a palavra da vida e se torna, versículo 17, um sacrifício de fé. Porque quando eu acho que tenho que falar e falo, porque quando eu acho que tenho direito e brigo por ele, porque quando a minha opinião é mais importante do que a vida do irmão que eu estou irresponsavelmente machucando, é menos importante quando a minha opinião é mais importante do que a vida do irmão que eu estou machucando. Nessas coisas, nós não demonstramos nem obediência a Deus, nem graça de Deus na nossa vida. Graça é uma palavra maravilhosa, mas ela só serve quando ela é vista, exercitada, produzida, transbordada na nossa vida. Murmurar é o equivalente ao som da nossa voz, é o equivalente ao cair o semblante. Nós, às vezes, saímos murmurando. Eu quero terminar, mas eu preciso dizer algumas coisinhas ainda aqui. Murmurar
é falar o que me desagrada, é derramar o amargor do meu coração. E às vezes, o que nós não nos atentamos é que é a conduta típica de Caim. Já pensaram nisso? É a mesma conduta de Caim. Você vai olhar para a sua Bíblia, vai lá para Gênesis e você vai correr lá e vai falar assim, eu não vejo a Bíblia dizendo que Caim murmurou alguma coisa. Mas o Senhor se dirige a Caim e diz, Caim, por que você está de bode amarrado? Por que você está de tromba? Por que você está de cara fechada? Por que você decaiu o teu semblante? Decair o semblante é uma palavra, uma expressão que a gente não usa, não é? Sim, eu virar para minha esposa, assim, por que decaiu o teu semblante? Ela vai fazer, você bebeu? Não, por que você está de cara fechada? O que te aborreceu? Entende o que eu quero dizer quando eu digo que murmurar, o verbo murmurar é muito mais amplo do que parece? Porque, às vezes, eu posso até ficar em silêncio, porque as duas coisas são ruins. Eu puxo alguém aqui para o meu lado, às vezes um irmão com quem eu tenho, ou uma irmã com quem eu tenho mais afinidade, e começa, e começa a falar do outro irmão, que não sei o quê, porque, você viu o que ele falou, você viu o que ele fez, você viu, e esse a gente já conhece, e isso é reprovado por Deus, isso é reprovado por Deus, porque quando eu faço isso, eu estou ferindo o irmão que eu puxei para o meu lado, fazendo com que o apreço dele pelo outro diminua, e ferindo a fé dele, muitas vezes chamando a atenção para ele, para a falibilidade da minha própria fé. Agora o outro lado, não fiquei de murmuração, não fiquei provocando contenda, inclusive o escritor num dos provérbios, diz que tem 6 coisas que Deus detesta, né? 6 coisas que Deus detesta, depois você pode ir lá ver, Provérbios capítulo 6, mas tem uma coisa que Deus abomina, e tem uma coisa que Deus abomina, sabe o que é que Deus abomina? Quando nós semeamos contenda entre os irmãos. Se você nunca leu isso na sua Bíblia, vá lá ler, mas não precisa você ir lá, só porque eu estou falando, porque aqui está dizendo que nós devemos fazer tudo, sem murmurações e sem contendas, e a contenda, ela acontece daqui para lá, mas pode acontecer daqui para lá, quando eu estou semeando contenda no coração do irmão ou da irmã. Entendeu? Você talvez nunca tenha associado isso com murmuração, mas a murmuração não é um falar com os botões. A murmuração é o cair o semblante de Caim, e é a conversa de alcova de Absalão. Absalão era todo simpático, todo bonito, todo elegante, uma pessoa de classe. E aí ele saía ali, encontrava uma pessoa e abraçava aquela pessoa e dizia assim, meu querido, quisera fosse eu o rei no lugar do meu pai, sua situação seria muito melhor do que é hoje. Minha querida, olha aqui, vota em mim, porque se eu for rei, vai chover ouro na laje da sua casa. Então, tanto a murmuração é o semblante caído de Caim, que levou a matar o irmão. Caim não amanheceu de manhã, não teve um dia de manhã cedo, em que o sol raiou, e Caim pulou da rede e disse assim, hoje vou matar meu irmão. Isso não acontece desse jeito. Um homicida não mata desse jeito, ele cultiva o homicídio.
Caim foi cultivando o homicídio. Sabe como é que eu sei disso? Porque o Senhor falou com Caim: Caim, o pecado jaz à porta. O pecado está batendo na sua porta. Cumpre a ti? Cumpre a ti? Dominá-lo. Então, cada vez que eu semeio na minha vida ruindade, malignidade, egoísmo, fofoca, toda vez que eu cultivo essas coisas, eu vou me tornando mais parecido com Caim e menos parecido com Abel. O que agradou a Deus em Abel não foi o fato dele ter oferecido uma ovelha e Caim oferecido um cesto de frutas. É a atitude do coração. É por isso que de novo aqui eu volto para o texto e digo assim: porque é Deus quem efetua em vós o querer e o realizar, conforme a sua boa vontade. A boa vontade de Deus habita em nosso coração, pelo Espírito dele, que ele já derramou sobre nós. No dia em que nós saímos das águas do batismo, nós levantamos para uma nova vida, recebendo o Espírito Santo de Deus, para que ele habite em nós, e que os nossos atos, as nossas palavras, o nosso viver, glorifique a Deus, porque ele está disposto a agir, conforme a sua boa vontade, para o que nós fazermos, o que nós fizermos, e o que nós dissermos, e onde andarmos, e como andarmos, seja para a glória de Deus. E eu disse para vocês, eu não estava brincando, eu poderia continuar falando sobre isso o resto do dia, mas eu vou terminar com 3 aplicações. Eu quero terminar com 3 aplicações. Seja humilde. Seja humilde. A humildade, ela é importante para a nossa vida, especialmente como igreja. Seja humilde, e às vezes ser humilde quer dizer inclusive pedir perdão. Tenha a humildade de reconhecer que você erra. Nossa estrutura é pó. E ninguém, não importa a condição social, diploma na parede, não importa se um mora no Morumbi, o outro mora numa comunidade, não importa se o tamanho da conta bancária, o carro que dirige, nada disso é importante, porque o que importa realmente é que cada um de nós e todos nós estamos debaixo da mesma condenação. O pecado do salário é a morte, e debaixo do mesmo juízo, porque em Cristo Jesus nós passamos da morte para a vida, no dia em que confessamos Ele como Senhor, e nascemos de novo para viver por Jesus, e não pelas coisas que temos e pela opinião que possuímos. Seja humilde. E por outro lado, você tem a obrigação de, sendo humilde, perdoar. Perdoe, não é? E esteja com o coração pronto para perdoar. Segundo, substitua a atitude de reclamar, de murmurar, de fechar a cara, por um coração grato diante de Deus. Você já reparou qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia a respeito de gratidão? Ninguém conhece? Arrisca. De novo. Fala comigo. Todo mundo junto. Em tudo dai graças. Parece, né? Em tudo dai graças. Você já prestou atenção que não é dar graças por tudo, mas em tudo? Então quer dizer, a ideia não é uma ideia hipócrita de dar graças por aquilo que não está bom, mas é de ter o coração agradecido, ainda que as coisas não estejam boas. É ter o coração agradecido diante de um Deus que está cuidando de nós. Às vezes Deus está cuidando de nós de uma maneira tão preciosa e a gente não reconhece. Nós somos incapazes, temos limitações. Então, seja grato,
tenha o coração agradecido. E vocês vão aprender uma coisa: comece o seu dia agradecendo, termine o seu dia agradecendo, e você vai perceber que a murmuração vai acabar, que o seu mau humor vai acabar, que a sua antipatia vai embora, porque num coração grato não tem espaço para coração duro, sabe? E por fim, a última coisa que eu quero dizer: no que for possível, Paulo escreve aos Romanos dizendo isso, no que for possível, tende paz com todos os homens. Eu vou terminar esse sermão recomendando essa paz, a mesma paz que eu pedi a vocês quando eu cheguei aqui. Sabe por quê? Porque às vezes, em nome da nossa opinião, em nome dos nossos direitos, em nome do gênio forte, eu já falei isso aqui uma vez, né? A pessoa fala, eu tenho gênio forte. Eu também tenho, eu não conheço ninguém que não tenha gênio forte. Todo mundo tem gênio forte. Em nome de um gênio forte, eu não estou cuidando do outro, eu não estou cuidando da outra, eu estou, em nome do meu gênio forte, eu estou fazendo mal para esta igreja. Eu não estou acusando ninguém, eu estou exortando. Tenham paz uns com os outros sempre. No momento em que, de repente, alguma coisa aconteceu entre você e algum outro irmão, alguma coisa assim, irmãos, às vezes a gente se desentendeu de alguma forma, então assim, para um pouquinho, se o ânimo está se exaltando um pouquinho mais, para um pouquinho e fala assim, vamos orar, para tudo, e diz, vamos orar. Uma vez eu participei de uma reunião administrativa na igreja, há uns anos atrás, muitos anos atrás, eu era um jovenzinho, e a coisa estava esquentando num nível fora do normal. E você vai dizer, graças a Deus que não era no culto, né? Mas imagine que todos ali eram irmãos, maduros, homens que cuidavam da igreja, e a coisa o ânimo começou a subir, e eu peguei a Bíblia, e abri a Bíblia para falar alguma coisa para aqueles irmãos, e aí um irmão pôs a mão assim no meu rosto, e disse, não vem com Bíblia aqui não. Eu disse, irmão, nós precisamos terminar essa reunião, nós não podemos ir adiante com ela, porque se existe algum momento em que eu não posso exortar o irmão com a palavra de Deus, não tem motivo para nós continuarmos. A mesma coisa, quando uma conversa entre duas pessoas, dois irmãos, e se nós começarmos a nos exasperar, o ânimo começar a subir, o sangue começar a ferver, não continua, para e diz, irmão, vamos orar, ora, porque o Espírito de Deus vai trazer brandura para os dois, para as duas, para a igreja, tá bom? Apliquem isso na vida de vocês, por favor, é um apelo que eu faço. E por fim, se você está nos visitando hoje e você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça isso. Nós vamos cantar agora, queria chamar o Jefferson aqui para frente, para nos dirigir no último cântico, e enquanto nós cantamos, você tem a oportunidade de vir à frente, confessar Jesus como Senhor, confessar a necessidade que você tem da redenção em Cristo Jesus, e sair daqui como uma pessoa nova, habitando no meio de luzeiros que iluminam este mundo, com a graça que temos recebido de Deus, e com o ensinamento do Espírito que nós temos vivido neste lugar, para a glória de Deus. Deus te abençoe.